Bom dia, malta, como é que é? Está tudo bem com vocês? Olha, preparados aí para umas novidades bem fresquinhas pela manhã. Temos muita coisa boa para falar hoje aqui. Temos que falar aqui sobre a batalha intensa que houve entre a AMD e a Intel por causa dos processadores da PlayStation. Temos também para falar aqui uns leaks fresquinhos sobre a próxima consola da Nintendo. Inclusive também temos o preço e temos mais uma novidadezinha ou outra. Portanto, antes de mais demora, vamos lá, vamos para a intro do canal e depois já voltamos. Até já! Então, malta, começamos aqui já com a tal treta sobre a concorrência entre a AMD e a Intel por causa do processador da PlayStation 6. Ou seja, ela era para ter Intel, mas vai ter AMD porque a AMD venceu a concorrência. Aqui o título diz: a AMD vence concorrência da Intel e vai fabricar os processadores da PlayStation 6. Quem diria que a gigante de Santa Clara, a toda poderosa Intel, estaria enfrentando tempos tão difíceis? Quanto aos atuais, depois de problemas com os processadores Core das últimas gerações, uma grave crise financeira que obrigou a empresa a admitir dezenas de milhares de funcionários. Descobriu-se que a empresa não conseguiu fechar um acordo com a Sony para produzir os chips da PlayStation 6. Alguns varejistas já enfrentam a falta de Core i9, whatever, não vale a pena estar a ler isso, para substituir unidades afetadas por instabilidade. A opinião da Intel está imersiva na lama e precisa recuperar urgentemente a credibilidade. A Reuters publicou uma matéria sobre a seleção de fornecedores de chip para a PS6. De acordo com fontes de reportagem, a Intel foi superada pela AMD na disputa por contratos em 2022. Um possível contrato com a Sony poderia gerar até 30 bilhões em receita para a Intel. No entanto, parece que isso não é ou não foi suficiente, já que os chips de videogame oferecem menos de metade do lucro comparado com produtos de inteligência artificial. Mesmo assim, um contrato desses é considerado seguro, visto que as consolas da Sony vendem mais de 100 milhões de unidades em 5 anos. Além disso, ajudaria a Intel a garantir outros grandes contratos, algo que tem sido um desafio para a empresa. Segundo a matéria, os negociantes entre a Intel e Sony duraram as negociações, entre a Sony durante meses. Várias reuniões que incluíram os CEOs e dezenas de engenheiros e executivos. Caminho é livre para a AMD fabricar os chips da PS6. A falta de acordo com a Intel pode beneficiar a AMD, uma grande concorrente. Isso também pode ser bom para os usuários, pois a AMD já produz chips do PS5. Mudar de fabricante poderia afetar a compatibilidade com jogos de gerações anteriores. Perdão. A Reuters e a Intel disse que discorda dessa visão e que não vai comentar sobre as conversas atuais ou futuros com clientes da Sony e a AMD. Também não se pronunciaram sobre o assunto. Ainda não há data prevista para lançamento da próxima geração de consolas. A PlayStation e a Sony continuam focadas no PS5, que teve uma versão Pro lançada a 10 de setembro. O novo console tem um chip melhorado para o uso de inteligência artificial, taxas de atualização mais altas e suporta a resolução até 8K. Manos, este 8K tem muito que se diga. O que é que acontece? Ou seja, esta treta das quadros e teve isto está a gerar uma revolta, uma indignação a nível global, ok? A nível global. Tanto que vimos o Cross basicamente a arrebentar com a Sony em direto no The Flow, ok?
ele rebentou com a Sony. Vimos o Cross, o sonista, a arrebentar com a Sony, por causa do que representa a PlayStation 5 Pro. Temos aí várias investigações sobre esta tal cena da PlayStation 5 Pro, em que jogos como Alan Wake, para atingir os 4K 60 FPS, está a fazer o upscaling com o PSSR, que nada mais é do que um DLSS ou um FSR da AMD. Nada é algo baseado nisso. O que é que acontece? Aquilo está a fazer o upscaling de 865p para 4K, em que vai-vos dar resultados piores do que o próprio modo fidelidade da PlayStation 5. Pois é, isto está a acontecer e está a gerar uma revolta a nível global. Esta porra toda em Portugal vai-vos custar nada mais, nada menos do que 800 euros. Sem leitor de DVD ou sem stand vertical. Que vale lembrar, se vocês quiserem pôr o leitor de DVD para jogar os vossos jogos físicos, que eu os compro, cá, hoje em dia isso é uma coisa que a malta compra cada vez menos, vocês vão ter que dar mais 120 euros do leitor de DVD, é sempre a contar, e mais 30 do stand vertical. Tudo isto vai-vos dar 950 euros. Sim, a Sony quer virar a Apple dos videojogos. Bem, mas vamos para a próxima notícia, que é o que interessa ao fim e ao cabo, que é sobre os leaks da Nintendo Switch 2 ou da próxima Nintendo. Bora lá, então, bora. Vamos. Então, malta, agora aqui no tal leak da Nintendo temos o seguinte. Antes da gente continuar, vou-vos avisar já que estas notícias estão traduzidas, ou seja, deve ter alguns erros, portanto peço desculpa por isso. Bora lá. O sucessor de Nintendo Switch, do Nintendo Switch, é chamado de Switch 2. Isto de acordo com informações obtidas por usuários da Famiboard, whatever, leva isso e outras informações como um rumor. A produção também começou significativamente. A revelação pode ocorrer esta semana. Esta é uma informação totalmente nova de um poster de um fórum chinês que tem um histórico de insider. Portanto, o seguinte é estritamente informações visadas neste tipo de postagem. A produção da Switch 2 começou a algum lugar na China e está a produzir exatamente 1000 unidades por dia, que em relação à geração passada é algo maior. Não é linha inteiramente um pouco maior que o Switch 1. Ou seja, significa ter um pouco maior que a Switch 1, com uns Joy-Cons também maiores, significativamente um Joy-Con branco e um Joy-Con preto. O logotipo também é uma beca maior, ok? E agora temos aqui o seguinte. Taiwan Economic Daily News relata que a Switch 2 terá um design de tela dupla, maior duração de bateria e alguns recursos via IA, e será vendido por volta de 400 doletas, ou seja, de dólares, o que significa mais ou menos também 400 euros em Portugal, ok? A especulação do mercado é que a tela da Switch 2 provavelmente será ampliada, novamente terá um design de tela dupla e a duração de bateria do console também será um pouco maior. Ao mesmo tempo, o processamento e desempenho da tela serão melhorados simultaneamente. Algumas funções via IA, ou seja, inteligência artificial, e também pode até ser adicionado um preço da consola terminal dos 400 doletas, ou seja, dá mais ou menos NTS, não sei, isto deve ser a moeda lá de Taiwan, whatever, lá de Taiwan, de 12.781 taiwãs, provavelmente, né? Que é cerca de 30% maior que o preço do 299 dólares do Switch original, um preço maior do que 349 dólares da versão OLED. Ele também afirma que a Nintendo antecipou a revelação da Nintendo Switch 2 em resposta à PS5 Pro de final do ano.
a popularidade duradoura da série Switch pode ser atribuída ao fato da Nintendo não pretender lucrar com o hardware, mas sim obter mais receita via software, ou seja, via jogos. Ela, como eu estava a dizer, ela vai continuar a vender muito, porque ela continua a olhar para os jogos com aquilo que os jogos têm que ser. É para agradar o consumidor, não é para agradar certas e determinadas agendas ou públicos. Não, ela quer agradar um público que está sentado na sala agarrado a um comando. Eu sei, é caro certos jogos, considero caro também, mas é o que tem que ser. E a Nintendo está a provar ao mundo que o mundo não está preparado para certas coisas. Por alguma coisa vemos companhias já a desistir deste tipo de tendências e a reduzir significativamente o número, né, deste tipo de funcionários. A Microsoft reduziu quase a zero este setor. Né? Porquê? Porque está a destruir o mundo do gaming. E não é isto que o público gaming quer. O público gaming quer um jogo para se divertir. Não quer saber destas tendências, não quer saber disto nada. Agora, referente à Sony, a Sony está a cometer um erro tremendo. Porquê é que a Sony está a cometer um erro tremendo? Porque em relação à Xbox está a vender muito mais. E a Xbox deixou de ser concorrência. A Xbox está focada no setor da nuvem. Portanto, porque saiu aí uma matéria que a Xbox está prestes a abrir o maior data center de sempre na Índia, ok? Na Índia, ela está focada naquilo quase a 100%. E isto significa que ela basicamente está a deixar de lado o setor gaming da Xbox, o que é um grande erro. É um grande erro, digo desde já que é um erro tremendo, porque a maior base da Xbox ainda é, do setor game, ainda é a Xbox, ok? Xbox ainda é o maior número de base de jogadores, porque o resto veio incluído com as compras da Activision, Blizzard e Bethesda, ok? Portanto, o maior setor de gaming da Xbox é Xbox, não é cá aqueles setores que vieram externos, aquilo foram comprados basicamente, né? Portanto, a gente pode afirmar aqui com todas as letras que o maior setor ainda é Xbox. E eles, estando-se a afastar a atenção do maior público, estão a prejudicar a própria secção de games. E o resultado disso foi a quebra total da malta da Xbox, do seu público, da sua fanbase. Estão quebrados, desacreditados, magoados, que é mesmo assim, magoados. Mas com isto tudo ainda temos mais uma matériazinha para falar de um jogo que eu também estou à espera. Vamos ser sinceros, eu também estou à espera. Dragon Ball Sparking Zero. Vamos lá ver, então, bora. Então, Dragon Ball Sparking Zero confirma a ter mais de 180 personagens jogáveis e vai ter também vários tipos de cenas, como é que eu vou dizer? Cenas fiéis ao anime, é tipo isto, ok? O que é muito fixe, isto foi visto na vitrine de jogos da E-Games, é isso, foi visto lá na vitrine de jogos da E-Games, o que é muito fixe, o que dará ao Dragon Ball Sparking Zero, algo muito, como é que vamos dizer, muitos personagens, muita cena para tu jogares. Eu gosto bastante destes jogos do Dragon Ball, ok? Gosto bastante destes jogos do Dragon Ball. Eu acho que atualmente até são os meus jogos de luta favoritos, até porque eu também sou suspeito, nisso, porque eu sou fã de Dragon Ball desde sempre, ok? Então isto para mim vai ser um mimo, vai ser algo espetacular, que eu estou ansioso por comprar este jogo, assim como estou ansioso para comprar um Metaform, ok? Malta, com isto tudo, malta, obrigado por terem estado desse lado. Não se esqueçam, subscrevam aí o canal se bem entender. E se não bem entender, está-se bem também. Mas deixem um like, partilhem e comentem. Isso é o principal, é partilharem, comentarem e deixarem aquele likezinho maroto. Estas coisas dão sempre trabalho a fazer a qualquer criador de conteúdo. Eu sei que não sou muito OP nisto, mas pronto, é o meu jeito que eu consigo fazer. É o meu jeito que eu vos trago notícias. Eu continuo a achar que a Nintendo está no bom caminho de se tornar a minha próxima consola da próxima geração. Mas antes de ir, há um rumor muito bom que vamos falar aqui antes de eu me ir embora. Que é o quê? Supostamente a resposta da Microsoft à PlayStation 5 Pro vai sair e pode ser anunciada na próxima The Game Awards, ok? E o que pode se tornar também uma consola
portátil, ok? Isto, se for verdade, é muito bom. Ela vai trazer também embutida na consola um processador da AMD de Z2 Extreme, o que vai lhe dar uma economia de bateria muito maior, porque o máximo de consumo vem entre os 15 watts. Eu agora não tenho aqui nada de prints para vos dar, mas em brevemente se calhar vou fazer assim um videozinho só sobre isso. Portanto, malta, não se esqueçam, partilhem, subscrevam o canal se bem entenderem, deixem o like e comentem. Fui!